Boa noite, família. Uma alegria poder estarmos juntos. Depois de um longo período aí sem cultos de domingo, estamos retomando hoje, dia 1º de novembro de 2020. Eu gostaria de abrir esse tempo de culto lendo o texto em Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40. Mateus 22, do verso 34 ao verso 40. Diz assim um texto: Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amém? A referência aqui de Jesus é a ênfase da lei de Deus baseada no amor. Amor em primeiro lugar a Deus. Amor ao próximo. Os dois são vinculados. A base dos dois é o amor. É impossível você amar a Deus e não amar o irmão. Nessa sequência. É possível você amar o irmão e amar a Deus? É. É por isso que Jesus coloca uma determinação. Primeiro e mais importante é amar a Deus. Consequentemente, o amor ao irmão também vai acontecer. E esse é o desejo que nós temos para a nossa igreja. Que nesse retorno nós possamos aprender cada vez mais o que seja amar a Deus e amar ao nosso irmão. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Depois de tanto tempo, tantos meses, temos a alegria de poder nos reunirmos e cultuarmos a Ti. Louvado seja o Teu nome por esse tempo. Nós viemos aqui exatamente para esse encontro com o Senhor. Nós estamos aqui para Te louvar e adorar o Teu nome. E clamamos a Tua presença aqui em nosso meio, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade mais uma vez. Louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado em nossas vidas. Te agradecemos por cada pessoa que está aqui e pedimos que o Senhor possa nos preservar e cuidar de nós nesse retorno. Pedimos também as Tuas mais ricas bênçãos para aqueles que estão em casa e nos ouvem neste momento. Que o Senhor possa estar com eles também, abençoando cada um deles para a honra e glória do Teu nome. Este é o nosso desejo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos, né? Aqueles que puderem ficar em pé. Como o pastor já disse na oração, né? Estamos aqui para adorá-lo, para louvá-lo. E na primeira canção nós vamos dizer isso, né? Que Ele é a única razão da nossa adoração. Estamos aqui por causa dEle e vamos louvá-lo com tudo que Ele merece, amém? É a sua única razão. É
Sabemos que Ele está no controle de tudo, independente da circunstância, né, independente do que aconteça. Ele continua sendo a nossa esperança de dias melhores. Né? Sabemos que realmente tudo está no controle das suas mãos. E aqueles que creem sabem para onde vão, né? Sabem em quem tem crido e que Ele é soberano de tudo. Grande é o Senhor. Yeah.
Jesus em tua presença. Estamos quarta-feira, né? Vamos cantar de novo. Vamos à presença do Senhor, que Ele seja exaltado através das nossas vidas. Jesus em tua presença, eu quero os meus aqui. Tua face e erguemos a ti, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e erguemos-nos a ti, pois um dia a tua morte crucifica a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte crucifica a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Não me separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Que o nome do Senhor seja engrandecido por todo sempre, né? Que as nossas vidas sejam um culto ao Senhor, em cada dia, em cada momento. Amém? Essa criança não tem pai, não? É uma espoleta, viu? Pô. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Nós agradecemos por esse dia, Senhor. Agradecemos por esse domingo aqui. Tivemos essa oportunidade aos cultos aqui nesse tempo, Senhor. A tua igreja reunida novamente aqui nesse lugar. Que o Senhor possa realmente estar fazendo coisas grandiosas para nossas vidas. Obrigado por essa família que está aqui. Obrigado pela certeza desse seu controle nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Nessa oração que eu faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem Lucas capítulo 10. Hoje nós vamos ler o verso de 25 a 37. Texto muito conhecido, chamado de Parábola do Bom Samaritano. Sempre difícil a gente compartilhar textos conhecidos, porque dificilmente a gente pode trazer um conteúdo novo, né? Mas o importante é nós sermos lembrados através do Espírito Santo de Deus de coisas que talvez a gente tenha perdido aí na nossa jornada cristã. Lucas capítulo 10, do verso 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. O texto diz assim: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disseste bem, respondeu bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes que o roubaram, e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo-o, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: Cuida dele, quando eu voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze o mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento acabamos de ler o teu texto sagrado, a tua palavra, e gostaríamos de compartilhar, Senhor, esse texto para as nossas vidas, Senhor, e gostaríamos que o Senhor compartilhasse esse texto para que nós venhamos a frutificar na vida de outras pessoas também. Tem misericórdia em nós e nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa agir em nós e através de nós, que aquilo que iremos aprender aqui possa ser transformador, Senhor, nas nossas vidas e possa abrir os nossos olhos em relação ao nosso próximo. Que essa pergunta, Senhor, que foi feita possa gerar também uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre o nosso relacionamento com Deus. E que tudo isso sirva unicamente para a honra e glória ao Teu nome. Mais uma vez, Pai, eu clamo a Ti, pela Tua misericórdia, que o Senhor perdoe os meus pecados, o Senhor me torne apto para este momento, o Senhor me dê a oportunidade de falar em Teu nome. Sei que não mereço, sei que não sou capaz, mas clamo pela Tua misericórdia, que o Senhor possa falar comigo e através de mim, e que ao final desse tempo toda a honra e glória seja dada somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Esse texto é interessante porque ele acontece logo numa sequência de fatos. Jesus ele estava ali com seus discípulos, comemorando o retorno deles, e o fato deles terem levado a pregação, o evangelho, e terem sido muito bem sucedidos. Quando eles chegam já festejando, Jesus faz uma observação interessante e importante em relação a
aquilo que estava sendo a geração da alegria deles. Jesus observa que eles estavam felizes porque eles estavam conseguindo ter poder sobre o mundo espiritual, poder para expulsar demônios. Jesus pega aquela característica e diz para eles o seguinte: felicidade deve ser porque vocês estão com seus nomes escritos no livro da vida. Jesus focou a mente deles para que eles fossem felizes e alegres por aquilo que eles tinham alcançado diante de Deus, porque Deus é gracioso e deu a eles a salvação. Jesus então, o texto diz que ele se alegrou no Espírito Santo e disse em voz alta, agradecendo a Deus a alegria de ver que Deus tinha se revelado a pessoas humildes, com pouca formação acadêmica, mas que eles foram alcançados, receberam esse presente gracioso. Mas aqueles que eram orgulhosos, os sábios aos seus próprios olhos, eles não conseguiam enxergar a beleza disso. O texto diz que isso era oculto para eles. E dentro dessa realidade, logo na sequência, quem aparece? Um doutor da lei. Exatamente aquele tipo de pessoa que Jesus tinha dito que aos olhos dessas pessoas não é possível enxergar a salvação de Deus. Não é possível ver a ação sobrenatural de Deus transformando a vida de pessoas. Exatamente por causa disso, a sequência desse texto se torna ainda mais evidente. Interessante porque esse doutor da lei, o texto diz, que foi ali com um intuito. E o intuito dele não era conhecer a Cristo, nem aprender de Cristo algo, nem saber algo de Deus através de Cristo. Pelo contrário, o texto diz que a intenção dele era colocar Jesus à prova. A ideia de provar aqui não era a ideia de experimentar, de ver a capacidade de Jesus. Aqui a ideia realmente é de tentar encontrar algo em Jesus que pudesse ser usado contra ele. Algo que Jesus falasse, uma vírgula num lugar errado, que pudessem utilizar para atacar Jesus. Esse era o intuito. Mas a pergunta que ele fez para que isso acontecesse foi muito interessante. Ele chegou e disse para Jesus: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? A maior parte das versões diz para herdar a vida eterna. E a expressão é muito interessante, porque muitas vezes quando a gente fala em herança, parece que é algum mérito que a gente tem por ser filho de quem é. Mas a ideia de herança, na verdade, é você receber algo pela qual você nunca trabalhou, não é verdade? A herança que nós ganhamos dos nossos pais é algo vindo deles, que eles lutaram para ganhar, que eles puderam conquistar e nos ofereceram de graça. Dentro dessa perspectiva, a pergunta foi certa, foi correta. E o que ele está perguntando aqui é: o que eu devo fazer para ser garantido como um herdeiro de Deus? Na cabeça do judeu, todos eles já eram descendentes diretos do próprio Deus. Todos eles se consideravam filhos de Deus. E por isso a pergunta dele não é referente a: Senhor, será que eu realmente sou salvo? Será que realmente sou filho de Deus? Não, ele não tinha dúvida disso. O que ele queria saber é: como filho, como é que eu faço para garantir a herança? Como é que eu faço para garantir aquilo que de melhor Deus tem para me dar? Essa é a ideia da pergunta. O judeu, ele sempre viu Deus como seu pai. É por isso que um texto mais para frente, Jesus vai dizer para algum deles que o pai deles não é Deus, mas eles têm um outro pai, que é um mentiroso. Dentro dessa realidade, Jesus inverte ali a situação. Em vez de responder diretamente, ele diz: bom, você é um intérprete da lei, você é um doutor, você é um mestre, me diga você, como é que você responde essa pergunta? O homem respondeu de uma maneira muito sábia. Versículo 27 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo.
A visão desse intérprete da lei em relação à lei de Moisés, a visão em relação aos profetas de Deus no Antigo Testamento, é que todas as ações de Deus precisam ser baseadas em amor. Amor a Deus, amor ao próximo. E é interessante que ele especifica a expressão exatamente como está em Deuteronômio 6, dizendo que esse amor ao Senhor não é uma expressão da boca para fora. O texto aqui ele coloca um amor que é completo. E um amor que não somente é completo, mas que ele é gerado no âmago da nossa vida, naquela parte mais estrita do nosso coração. Quando o texto começa a dizer que esse amor ao Senhor é de todo o coração, de toda a alma, e de toda a força, e de todo o entendimento, ele está querendo colocar que esse amor é todo o nosso ser. O amor que a gente tem que ter por Deus é um amor que vem do coração, porque ele tem que ser um amor emocional, mas ele é com entendimento, porque também tem que ser um amor racional. Ele é um amor que vem das nossas forças, porque ele é um amor físico, ou seja, toda a expressão do meu próprio corpo deve revelar amor por Deus. Aquilo que eu olho, aquilo que eu pego, os meus anseios, todo o meu ser deve expressar amor a esse Deus maravilhoso. E ele não coloca somente isso, mas ele consegue entender através do texto de Levítico 19:18, que esse amor ele se estende não somente a Deus, mas se estende ao seu próximo. E é interessante porque quando é em relação ao próximo, parece que ele não dá tanto valor, sabe? Tanto mérito. Jesus consegue observar ali no coração dele, que ele como um doutor da lei, consegue se dedicar a Deus, exatamente como a lei pede. Mas em relação ao seu próximo, ele tem dificuldade. E Jesus consegue pescar isso da seguinte maneira, Jesus faz uma observação sobre a resposta dele e diz o seguinte, versículo 28, disse Jesus, respondeste bem, você respondeu certo, é exatamente isso, faze isso e você vai viver aquela expectativa que você tem, e você viverá a vida eterna. O texto diz no versículo 30, Jesus tinha respondido, no versículo 29, Jesus respondeu no 28, no 29 ele diz, ele porém querendo justificar-se, se ele está querendo se justificar, certamente ele não faz aquilo que ele fala, porque o texto diz claramente que ele disse que é amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, as forças, o entendimento, e amar ao próximo. Quando ele tenta se justificar, é porque ele não está praticando ou amor a Deus, ou amor ao próximo. E o texto diz que para se justificar ele perguntou, quem é o meu próximo? Evidenciando que o problema dele não era amar a Deus, mas sim amar ao próximo. Acho que eu preciso de uma ajuda aqui. Concorrência desleal. Irmãos, uma coisa que eu faço questão de dizer, até no texto que eu mandei lá no WhatsApp, culto é importante para nós, é importante esse ambiente para nós, não é? Muito mais importante é para os nossos filhos. Prefiro que eles estejam aqui gritando e berrando no nosso meio, que a gente perca um pouquinho do conteúdo da mensagem, mas que eles considerem esse lugar aqui um lugar importante para a infância e para a vida inteira deles. Que essas amizades criadas por eles possam gerar o caminho do Senhor na vida deles. Eu prefiro que os meus filhos, que os filhos de vocês, cresçam nesse ambiente, do que eles se acostumarem a estarem nos dias de culto, em casa, ok? É por isso que eu peço um pouquinho da paciência de vocês, mas entendam a preciosidade disso, amém? Jesus observa nesse homem esse probleminha, ele tentou se justificar.
O problema dele era específico. Provavelmente ele seguia os padrões da lei, do seu relacionamento com Deus. Mas ele tinha muita dificuldade em amar o próximo. Tanto que ele faz uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Como ele dissesse assim: olha, eu queria amar o meu próximo, mas eu não sei quem é. Ninguém nunca me apresentou o meu próximo. Eu não sei como lidar com essa questão do próximo. Daria para você me ensinar, Jesus, como é que eu faço isso? Jesus, com sabedoria, ele contou uma história. É exatamente essa é a parábola do bom samaritano. O texto traz uma narrativa de um caminho muito conhecido na época. Existe uma estrada de Jerusalém para Jericó. E naquela época esse caminho era muito difícil e complicado. Existiam muitos salteadores lá pelo meio do caminho, assaltantes. E dentro dessa realidade, dificilmente uma pessoa viajava sozinho exatamente por esse perigo. Normalmente as pessoas viajavam em grupos. Normalmente elas iam para essa viagem preparadas, armadas mesmo, para que pudessem enfrentar desafios, como assaltantes. Porque eles sabiam que se um assaltante pegasse, provavelmente não somente roubaria os seus pertences, mas poderia lhe tirar a vida. O texto diz que esse homem foi sozinho pelo caminho. E aquilo que era previsível de acontecer, aconteceu. Ele foi assaltado, foi espancado. E o texto diz que ele foi deixado quase morto, no versículo 30. Esses textos aqui, às vezes, passam meio longe da nossa realidade, mas toda vez que Jesus contava uma parábola, a ênfase era uma história do dia a dia. Então você poderia imaginar que você está vindo aqui em direção à Praia Grande e de repente o pneu do seu carro fura bem naquela região ali do viaduto Mário Covas, sabe? Naquela região ali tranquila e pacífica. E de repente você observa que o pneu estourou e você encosta ali, vai para o acostamento e você sai para trocar o pneu, e quando você chega no pneu, o que acontece? Rapaz, tem pregos no pneu, pregos no meio da rodovia. O que aconteceu? De repente você é rodeado por várias pessoas querendo ajudar você a trocar o pneu, é isso? Não, né? Provavelmente eles querem assaltar você. Quando Jesus ele conta a história, é exatamente baseado nessas realidades do nosso dia a dia. Por exemplo, eu nunca passei por isso, mas meu pai passou. E certamente você conhece alguém que tenha passado por essa realidade também. Quando Jesus conta isso, é uma questão normal, uma questão comum, uma questão do dia a dia. O que Jesus está tentando extrair daqui é o que você faz com os problemas do dia a dia que não estão relacionados diretamente com você. Que as pessoas que estão vivenciando mal não estão na sua pele. Aliás, você não está na pele delas. Quando Jesus ele fala sobre isso, aquele homem sabe exatamente qual é a realidade. Jesus chama a atenção trazendo duas pessoas primeiro naquele mesmo caminho. Jesus mostra um sacerdote vindo. O texto diz, versículo 30, por acaso um sacerdote descia por aquele mesmo caminho, e vendo o homem, passou de longe. Depois, de igual modo, também um levita chegou àquele mesmo lugar, e quando viu, passou de longe. Irmãos, dois religiosos, duas pessoas ligadas diretamente a culto a Deus, duas pessoas ligadas à religião, exatamente como esse doutor à lei. O que Jesus está mostrando para esse homem é que ele estava num meio de pessoas que tinham dificuldade em viver o amor pelo próximo. Com facilidade viviam amor para Deus, tinham dedicação ao estudo da palavra, sabiam orar, estavam em todas as reuniões de cultos, cumpriam cada um dos requisitos da lei, mas ao observar alguém passando necessidade, alguém em apuros, alguém precisando de ajuda, essas pessoas passavam adiante. Certamente quando esse homem ouviu falar sobre o sacerdote e falar sobre o levita, ele se reconheceu naquela realidade.
E a pergunta é: será que a gente não se reconhece nessa realidade? Quando a gente vai chegando ali na porta do supermercado e tem uma pessoa ali na porta, e você sabe que aquela pessoa está ali na porta porque ela precisa de alguma coisa, mas você observa aquela pessoa e você passa o mais longe possível para que você não tenha, para que você não dê a essa pessoa a condição de que ela peça para você algo. Ou quando você está vindo pelo caminho e de repente você vê alguém com dificuldade, com o carro parado no meio da estrada, em um lugar complicado, e você simplesmente passa com o seu carro de lado e não oferece ajuda. Quantas vezes a gente vê alguém precisando de ajuda, e a gente olha para a pessoa que precisa de ajuda, e a gente finge que nós não temos a responsabilidade de ajudar. Exatamente como o sacerdote e o levita. Eles olharam e passaram adiante, porque na cabeça deles, eles não têm obrigação de ajudar o seu próximo. Mas o texto acabado de ler aqui, acabado de ser proferido por esse estudioso da palavra, diz que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus então traz mais um exemplo. O texto diz: um samaritano, e Jesus ele é específico, porque o samaritano normalmente era aquele odiado pelo judeu, e que o judeu considerava ser um anátema, um maldito. Judeu, ele não suportava o samaritano, porque eram povos misturados, metade judeu, metade outros povos, podia ser babilônico, assírio ou qualquer outro povo. E dentro dessa realidade, eles colocavam sempre o samaritano como alguém que não conhecia Deus, alguém distante de Deus. E é por isso que Jesus traz exatamente o samaritano para dizer: passava um samaritano por aquele lugar, e ele não tinha esse perfil religioso que você tem, mas uma coisa ele tinha os olhos. Ele viu de verdade alguém necessitado. E ele entendeu que a responsabilidade de ajudar era dele. O texto diz que ele foi lá, ele com as suas próprias mãos, cuidou das feridas daquele homem. Pegou aquele homem, colocou ele sobre o seu animal, o animal que ele estava usando para viajar. Foi até um local específico, na nossa realidade ser um hotel, tratou do homem lá. E quando já não tinha mais condições de permanecer lá, e o homem ainda não tinha se recuperado, foi e pagou para que aquilo acontecesse, e disse o seguinte: olha, eu vou ter que ir. Quando eu voltar, se você gastar a mais, pode deixar que eu cubro. Sabe qual é a primeira pergunta que vem na nossa cabeça, às vezes, quando a gente vê essa realidade? Será que essa pessoa que foi assaltada, ele merecia esse tratamento todo? Não é assim que a gente avalia as coisas? Pastor, não ajuda não, porque esse daí não merece. Não faz isso porque esse daí não merece. Se você conhecesse essa pessoa... Jesus ele não faz nenhum tipo dessas observações, ele simplesmente olha para o doutor da lei e pergunta: quem você acha que foi o próximo desse homem que foi assaltado? A resposta desse homem foi o samaritano. Não, ele não respondeu isso não. Você pode olhar aí no texto que o que ele faz questão de dizer é que o doutor da lei respondeu, versículo 37, aquele que teve misericórdia, porque o judeu nem falar samaritano falava. Ele diz, aquele que teve misericórdia foi o seu próximo. Jesus então disse, ótimo, muito boa resposta, vai agora você e faz a mesma coisa. Irmãos, não tem como a gente fugir da realidade desse ensino de Jesus. A nossa vida precisa ser uma vida de amor a Deus, de dedicação a Deus, mas ela precisa ser refletida em ações de amor pelo nosso próximo. Você hoje tomou banho, você colocou uma roupa limpinha, está cheirosinho e bem alimentado, não é?
Assim como você cuidou de você mesmo hoje, precisa ser com a mesma intenção e com o mesmo ímpeto cuidado pelo seu próximo. E o seu próximo é aquele que vai estar diante dos seus olhos. É aquele a quem você vai ver. E uma palavra muito importante é responsabilidade. Aqueles que Deus coloca diante da sua vista são sua responsabilidade para ajudar. Porque Deus colocou você no caminho dessa pessoa, porque ela é o seu próximo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo tempo especial, pela tua palavra essa noite. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, por esse tempo. Louvado seja o teu nome por cada uma dessas crianças. E gostaríamos de clamar a ti as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida delas. Que alegria, Senhor, ter eles conosco aqui. Que alegria ver essa bagunça deles, essa energia, essa saúde, essa vitalidade. Te agradecemos por isso, Pai. Pedimos e clamamos a Ti, por favor, que eles cresçam servindo a Cristo Jesus, que eles possam ser como bons samaritanos, que eles possam amar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, que eles possam servir ao próximo, amando-o como a si mesmo, que eles possam ser referência na nossa geração, Pai. Trabalha nas nossas vidas como pais, para sermos exemplos para a vida dessas crianças, e louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pela alegria que o Senhor nos desse da nossa igreja ser repleto delas. Te agradecemos porque eles são a nossa próxima geração e pedimos pela Tua graça e misericórdia que sejam uma geração de homens e mulheres que celebrem a Jesus Cristo, que levem o Evangelho de salvação e que possam ser referência na ajuda ao próximo. Esse é o desejo que nós temos. E Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós, quando olhamos o necessitado, nós temos fechado os olhos. Nós temos fechado o nosso coração, nós não temos observado como responsabilidade nossa ajudar. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda a aprender, a compreender a nossa responsabilidade diante daqueles que o Senhor colocou em nosso caminho. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra, que ela possa frutificar em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Vamos formoso mais.
orar para encerrar o culto dessa noite. Senhor, há tanto tempo nós estávamos desejosos, Senhor, desse retorno. Louvamos o Teu nome por essa oportunidade, por poder estar juntos. Nós que desejamos, Pai, e ansiamos a Tua presença junto dos nossos irmãos, louvamos a Ti por essa alegria. Muito obrigado, Pai, te agradecemos e te louvamos por esse culto especial, pela oportunidade de louvar e exaltar o Teu nome, de expressar a nossa gratidão, e não somente isso, pela alegria de estarmos, Senhor, fazendo isso com os nossos irmãos, vivendo a alegria de ser essa família da Igreja Batista em Japuí. Mais uma vez eu te peço as Tuas mais ricas bênçãos, Senhor, sobre nós, da Tua Igreja, sobre aqueles que estão aqui, sobre aqueles que estão em casa também recebendo essa palavra, que a Tua graça e misericórdia esteja sobre todos nós, e que o Senhor possa nos dar uma semana rica de bênçãos e de oportunidades de sermos bênção na vida de outras pessoas. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe a todos. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor.